E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Que tal ganhar uma graninha extra nessa volta às aulas? O Arteselinha está trazendo um tutorial completo para você desse estojinho escolar aqui em amigurumi. Essa aulinha é super rápido e fácil de fazer. Para quem não me conhece, eu sou Daniela e Victor e sejam todos bem-vindos ao Arteselinha. O nosso estojinho ficou com 30 centímetros de altura e foi trabalhado com a linha amigurumi tradicional. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse passo a passo completo e como colocar o forro dele com costura à mão, para facilitar para vocês na hora da execução. É um estojinho, ó, bem espaçoso e tenho certeza que a garotada vai amar. E você pode trabalhar em várias cores. E aí, meus amores, gostaram da sugestão do Arteselinha para volta às aulas? Então fala aqui nos comentários o que você achou. Se possível também, deixa seu like, que é muito importante para o nosso canal. Assim o YouTube vai reconhecer que você gostou do nosso conteúdo e vai divulgar ele para mais pessoas assistirem. E se você é novo aqui no canal do Arteselinha e gosta desse nicho amigurumi, quer ter uma renda extra todo mês com essa técnica, é só se inscrever no nosso canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para sempre que rolar aula nova chegar a notificação para você. Você também pode se tornar membro do clubinho Arteselinha. Clique aqui embaixo nesse botão Seja Membro e por apenas R$ 7,99 você vai conferir as aulas exclusivas para membros do nosso canal. Quer conferir os bastidores do Arteselinha e saber tudo o que vai rolar aqui no nosso canal? É só seguir o Arteselinha no Instagram. Vou deixar o link no primeiro comentário fixo e também na descrição do vídeo, onde também vou deixar a lista de material por completo para você. E sem mais delongas, bora começar essa aulinha. Vamos começar a nossa aulinha. A aulinha que eu tô trazendo para vocês essa semana é esse estojinho aqui, ó, em forma de lápis, que vocês me pediram muito aqui no canal. Ele é um estojinho super rápido e fácil de fazer e também super espaçoso. Então, antes de começar essa aulinha, já deixa aí o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Se possível também, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, com as suas amigas. E se você é novo no nosso canal e gosta desse nicho amigurumi, que tem aulas gratuitas toda semana, é só você se inscrever no nosso canal e não se esquece de ativar o sininho de notificação para sempre que cair aula no nosso canal, chegar a notificação para você. Esse estojinho você pode fazer de várias cores. Eu fiz um lilás, vou fazer agora um azul com vocês. Vou iniciar aqui pelo anel mágico, então vou contornar esse fio aqui, ó, no meu dedo, seguro ele aqui para guiar. Passo com a minha agulha aqui por baixo do fio que tá enrolado no meu dedo e por cima do fio que tá vindo do novelo. Então, vou puxar esse fio. Agora, vou passar por baixo do fio que tá vindo do novelo e vou puxar novamente. E tá pronto o anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou puxar esse fio menor aqui, que é para fechar o anel mágico. Eu vou utilizar para marcar minhas carreiras um outro fio, mas você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor. Então, eu vou passar aqui o fio para iniciar minha carreira de número 2. E na carreira 2, eu vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, eu vou trabalhar um aumento. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um aumento. Próximo ponto, um ponto baixo. E próximo ponto, um aumento. Então, aqui na carreira de número 2, eu repeti por 3 vezes um ponto e um aumento. E essa carreira ficou com 9 pontos baixos. Vou iniciar agora minha carreira de número 3. E na carreira 3, eu vou trabalhar 9 pontos baixos. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 4 e vou trabalhar 2 pontos e um aumento.
São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2, e essa carreira vai ficar com 12 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 5. E na carreira 5, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2 e 3. E um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2, e essa carreira vai ficar com 15 pontos. Concluí aqui a minha carreira, já cortei o fio, porque a gente vai trocar de cor, né? Acabou a ponta do lápis. Vou puxar aqui, ó. Passo na minha agulha. Aqui eu vou eliminar um ponto e fazer outro. Então, aqui eu vou pular um ponto, no ponto seguinte, da frente para trás, passo com a minha agulha. Volto no último ponto, pela parte de cima dele aqui, ó, no meio. Passo pegando as duas alcinhas. Puxo para ele ficar igual com os outros. E aqui eu dou um nozinho. Agora é só jogar esse fio aqui pra dentro. Mas já serve também de enchimento. Agora eu vou trabalhar essa ponta aqui, ó, do lápis. Eu utilizei nesse estojinho aqui a cor macadâmia. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixo, essa numeração para vocês. Mas nesse segundo lápis aqui eu vou utilizar a chantilly. Achei que as duas cores ficou legal para o lápis. Então vou pegar aqui, ó, já dei um nozinho no meu fio. Vou vir aqui no ponto que eu acabei de fazer, né? Porque eliminei um e fiz o outro. Vou puxar esse nozinho. E vou iniciar minha carreira de número 6. Então, aqui eu prendi. Contando com esse, vou trabalhar 4 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 2, 3 e 4. E um aumento. Então, na carreira de número 6, eu vou repetir por 3 vezes 4 pontos e um aumento. Já fiz uma, falta 2, e essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 7, trabalhando 5 pontos. Então, venho aqui e faço 1, 2, 3, 4 e 5. E um aumento. Então, na carreira de número 7, eu vou repetir por 3 vezes 5 pontos e um aumento. Já fiz uma, falta 2, e essa carreira vai ficar com 21 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 8, e na carreira 8, eu vou trabalhar 21 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 9, e vou iniciar com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3, e um aumento. Agora, eu vou trabalhar 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 2 vezes. Já fiz uma, falta uma. E vou finalizar a minha carreira com 3 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 24 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 10, trabalhando 7 pontos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2, e essa carreira vai ficar com 27 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 11. Vou iniciar ela com 4 pontos baixos. E um aumento.
Agora, eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. Vou repetir esse processo de 8 pontos e um aumento por 2 vezes. Já fiz uma, falta uma. E vou finalizar minha carreira com 4 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 12. E nessa carreira eu vou trabalhar 30 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 13. E na carreira 13 eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí aqui a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 14. E nessa carreira eu vou trabalhar 36 pontos baixos. Concluí aqui a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 15, trabalhando 5 pontos. Já tenho aqui 4, 5. E um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 16. E vou iniciar ela com 3 pontos baixos. E um aumento. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 3 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 17. E na carreira 17 eu vou trabalhar 48 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 18, trabalhando 7 pontos. Já tenho aqui 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. Vou concluir a minha carreira, vou arrematar o fio igual eu fiz aqui, ó, do azul para o champanhe e já volto. Concluí aqui a minha carreira, já arrematei o fio e a ponta do nosso estojo tá pronta. Vou trabalhar com vocês agora a basezinha de colocar aqui no lápis, que é essa daqui, ó. E a basezinha do fundo do lápis. As duas é da mesma forma, a diferença de uma para outra é que uma vai ter o início da cor do lápis e depois a gente vai iniciar com essa cor aqui, tá? Então, como a neutra, que é a que vai pegar aqui, tá pronta, eu vou fazer... Aqui tem a manchinha do lápis, então eu vou trabalhar aqui com a cor azul, que é o lápis que a gente tá trabalhando. Vou iniciar aqui com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, que é para fechar o anel mágico, aperta bem. Agora, eu vou pegar um outro fio para marcar o início das carreiras. E vou iniciar agora a minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então eu vou trabalhar 6 aumentos. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fazer 2 pontos baixos nele.
No segundo ponto, 2 pontos baixos. No terceiro ponto, 2 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 3 aumentos. 4, 5 e 6 aumentos. A base neutra, ó, é do mesmo jeito. Agora, eu vou cortar o fio. A gente vai trocar de cor. Vou puxar aqui. Passo o fio aqui na minha agulha. Aqui eu vou pular um ponto, no ponto seguinte, da frente para trás eu passo com esse fio. Volto aqui no meu último ponto pela parte de cima. Puxo para ele ficar igual com os outros e aqui é só dar um nozinho. Agora eu vou pegar o fio que a gente tá trabalhando, que é o chantilly. Vou dar um nozinho e vou iniciar a minha carreira de número 3. Então, eu vou iniciar aqui no ponto que eu acabei de fazer, puxo aqui e prendo. E nessa carreira eu vou trabalhar um ponto, esse aqui já vale como um ponto, e no ponto seguinte um aumento. Novamente um ponto, e no ponto seguinte um aumento. Então, nessa carreira de número 3, eu vou trabalhar por 6 vezes um ponto e um aumento. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí aqui a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 4, trabalhando 2 pontos, 1 e 2, e um aumento. Novamente, 2 pontos, 1 e 2, e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 5, trabalhando 3 pontos. E um aumento. Novamente 3 pontos. E um aumento. Então, nessa carreira de número 5, eu vou repetir por 6 vezes 3 pontos e um aumento. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 6, e na carreira 6 eu vou iniciar com 2 pontos e um aumento. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos, 1, 2, 3 e 4, e um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4, e vou finalizar minha carreira com 2 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar a minha carreira de número 7. E na carreira 7, eu vou trabalhar 5 pontos. Já tenho aqui 3, 4 e 5. E um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5, e essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 8, trabalhando 3 pontos de início. E um aumento. Agora, eu vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4, e vou finalizar minha carreira com 3 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 48 pontos.
Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 9, trabalhando 7 pontos. Já tenho aqui 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 54 pontos. Então, eu vou concluir essa carreira, vou cortar o fio com espaço para a costura e vou arrematar igual eu fiz aqui do azul para o chantilly. Finalizei aqui a minha carreira, ó, cortei com espaço para costura o fio e a basezinha e o fundo do nosso estojinho tá pronto. Chegou a hora de colocar o forro na nossa base, já fiz esse daqui, vou fazer esse outro aqui com vocês, é bem facilzinho. Aqui tem um pedaço de tecido, já fiz a minha marcação aqui, ó, com a base mesmo, coloquei a base, marquei com um lápis. E agora, eu vou cortar circular com mais ou menos meio centímetro aqui, ó. Aqui tá o risco. E eu tô cortando por fora do risco, tá? Você não corta no risco não, porque a gente vai precisar dobrar essa basezinha pra fazer a costura, tá? Então, por isso que eu tô cortando um pouquinho maior do que o risco que eu fiz. Então, aqui é só você cortar aqui. Não precisa ficar perfeito, porque a gente vai dobrar, né? Então, não vai nem mostrar. Então, vou colocar aqui, ó, minha peça tá pelo avesso. Com a agulha de costura e linha também de costura, eu vou fazer a costura desse forro. Lembrando que você pode fazer essa costura na máquina também, tá? A costura é uma costura bem simplesinha, vou fazer o quê? Vou dobrar aqui, ó, a ponta do meu tecido. E nessa parte aqui de dentro, ó, tem como se fosse uma alcinha por dentro da peça. Aqui é o ponto, com as duas alcinhas, e aqui é a terceira alcinha da nossa peça. Então, a costura vai ser feita toda nessa alcinha aqui, ó. Não costura nessas duas aqui, não. Então, eu vou passar aqui a minha agulha. Eu dei um nozinho na ponta dessa linha. Vou pegar aqui, ó, no tecido. Venho novamente. Agora, eu vou pular pro próximo ponto. Puxo. Ó, quando eu puxei, eu vim daqui pra cá, puxei, fica essa argolinha aqui, ó. Vou passar minha agulha pelo meio dessa argolinha e puxo. É o mesmo ponto que usa para fazer a costura das bonecas de feltro. Então, venho aqui. Tô dando um espaçozinho um pouco, ó, de um pro outro. Puxo. Quando faltar bem pouquinho para finalizar, eu passo a minha agulha aqui, ó, por dentro. E aqui eu só vou ó, dobrando o tecido e fazendo a minha costura. Puxo, passo aqui antes de finalizar. E agora é só puxar. E vai ficando um pontinho, ó, porque branco é mais difícil de ver. E vai ficando um pontinho aqui. É uma costura opcional, tá? Você pode deixar também sem forro. Claro que com forro fica mais alinhado, fica mais organizado. E assim, eu vou trabalhando a costura, contornando, ó, toda a minha peça, até finalizar todo o tecido. Então, eu vou concluir aqui essa costura. Vou trabalhar com vocês a base aqui do estojo, que é essa parte aqui do meio. Esse estojinho tá vindo com um relevo aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é feito. É bem simplesinho de fazer. Vou trabalhar com a linha azul, tô fazendo um lapisinho azul agora. Vou aqui dar um nozinho.
e vou subir aqui 53 correntinhas. Vou fazer aqui essas 53 correntinhas e já volto. Concluí aqui as 53 correntinhas, vou pular a primeira e a partir da segunda correntinha, eu vou começar uma sequência de 52 pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada correntinha. Então, vou fazer aqui esses 52 pontos e já volto. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 2. Sempre que for iniciar a carreira, você vai fazer o quê? Uma corrente, vai virar o seu trabalho e vai começar a partir do primeiro ponto. A correntinha não vale como ponto, tá? Vou iniciar aqui minha carreira de número 2. E a partir da carreira 2, eu vou fazer uma sequência de 9 carreiras, cada uma com 52 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira número 2 até a carreira de número 10 e volto para continuar. Concluí aqui a minha sequência, vou iniciar agora a minha carreira de número 11. Então, vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho. E na alcinha de trás de cada ponto, é essa alcinha aqui, ó. Eu vou trabalhar 52 pontos baixos. Tô trabalhando, pegando só na alcinha de trás. E assim, vou fazendo toda a minha carreira. Então, vou trabalhar aqui esses 52 pontos baixos na alça de trás e já volto. Concluí aqui a minha carreira, ó, trabalhei ela toda na alcinha de trás. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 12, então, faço uma corrente e viro o meu trabalho. Aqui no primeiro ponto, eu vou iniciar minha carreira trabalhando normal, pegando as duas alcinhas. E a partir da carreira 12, eu vou fazer uma sequência de 9 carreiras, cada uma com 52 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira de número 12 até a carreira de número 20 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 21, então, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente, vou virar o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar utilizando só a alcinha de trás. E vou trabalhar 52 pontos baixos, só na alcinha, ó, de trás de cada ponto. Então, vou concluir essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 22, vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho, vou trabalhar normal, pegando as duas alcinhas. E a partir da carreira 22, eu vou fazer uma sequência de 9 carreiras, cada uma com 52 pontos baixos. Então, vamos trabalhar assim, a cada 9 carreiras, a de número 10 é trabalhada na alça de trás. Então, quando eu finalizar essa sequência de 9 carreiras, que vai até a carreira de número 30, a carreira de número 31, eu vou trabalhar igual a essa aqui, ó, na alcinha de trás. Aí, eu vou repetir novamente a sequência de 9 carreiras, vai terminar na carreira de número 40. A carreira de número 41, eu vou trabalhar na alcinha de trás. E vou fazer a sequência de 9 carreiras novamente, onde vai terminar na carreira de número 50. Então, eu vou colocar as carreiras, né, que faltam para terminar a base do nosso estojo aqui do ladinho. Você anota tudo e vai repetindo essa sequência até a carreira de número 50. Concluí a minha sequência, terminei todas as carreiras do nosso estojinho, trabalhei aqui 50 carreiras no total. Agora, eu vou fazer a carreira de número 51, então, vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou trabalhar 4 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3 e 4. Uma corrente, viro o meu trabalho e trabalho 4 pontos baixos na carreira de número 52. Uma corrente, viro o meu trabalho, vou iniciar agora a carreira 53, trabalhando 4 pontos baixos.
uma corrente, viro o meu trabalho e vou iniciar minha carreira de número 54. E vou trabalhar 4 pontos baixos. E concluir a minha sequência. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui da lateral do nosso estojinho. Então, eu vou fazer aqui uma corrente. E para cada carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, eu vou iniciar aqui nessa última carreira, um ponto baixo. Próxima carreira, um ponto baixo. Próxima carreira, um ponto baixo. E aqui nessa lateral, eu vou trabalhar um total de 54 pontos baixos. Concluí aqui a minha carreira, trabalhei toda a lateral, 54 pontos baixos, já cortei o fio. Agora é só prender. E com a ajuda da agulha, eu passo aqui, ó, por trás de alguns pontos para esconder esse fio. E agora é só cortar o excesso. Eu vou repetir esse processo desse outro lado aqui. Então, vou pegar aqui o meu fio. Dou um nozinho. E aqui no primeiro ponto, eu já vou iniciar com ponto baixo. E vou trabalhar 4 no total, lembrando que essa carreira é de número 51. Uma corrente, viro o meu trabalho e vou iniciar a carreira 52, trabalhando 4 pontos baixos. Uma corrente, viro o meu trabalho, vou iniciar agora a carreira 53, trabalhando 4 pontos baixos. Uma corrente, viro o meu trabalho e agora eu vou para a carreira 54, trabalhando 4 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar a lateral, uma corrente e um ponto baixo para cada carreira. Então, aqui nessa lateral, eu vou trabalhar um total de 54 pontos baixos. Vou arrematar o fio, igual eu fiz do outro lado, e já volto. E aqui a carreira, já arrematei o fio e a base do nosso estojo ficou pronta. Agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó, um pedaço de tecido para fazer a marcação, para cortar o forro. Então, eu vou colocar nessa posição aqui, ó. Eu não vou falar para vocês o tamanho, porque vai ter muitas de vocês que vai ter um ponto um pouquinho mais folgado, então a peça fica um pouquinho maior, ou mais apertada, a peça vai ficar um pouquinho menor. Por isso que eu tô mostrando para vocês, pegar a sua peça, colocar em cima do tecido e fazer a marcação, ó. Você marca as laterais para fazer o corte. Lembrando que quando você for cortar, você não vai cortar onde você marcou, você vai cortar deixando um espaçozinho, tanto de um lado quanto do outro, para na hora da costura poder virar o tecido, tá? Então, marca, corta para poder fazer o forro, tá bom? Chega a hora de colocar o forro no lugar, já adiantei aqui uma boa parte, vou mostrar aqui esse pedacinho aqui pra vocês, que é bem simplesinho de fazer. Antes de começar a costura, eu coloquei o zíper no tecido, então fiz essa costura aqui, ó, do zíper no tecido na máquina de costura e coloquei o forro aqui, ó, na mão, tá? E é bem simplesinho a costura, ó, coloquei aqui na posição. Deixa essa parte aqui pra costurar, ó, essa aqui eu já costurei, mas essa aqui eu vou costurar depois que eu terminar a costura. Então, venho aqui, coloco na posição. E vou fazendo aqui, ó. Eu volto no ponto anterior, pulo o ponto que tá saindo o fio e vou pro próximo. Volto no ponto anterior, pulo o ponto que tá saindo o fio e vou pro próximo.
Novamente, volto no ponto anterior, pulo que tá saindo com o fio e vou pro próximo. E assim, vou fazendo toda a costura do forro no nosso estojinho. Assim ficou bem mais simples e rápido de fazer. Então, eu vou concluir e volto para fazer essa costura aqui com vocês. Concluí aqui todo o forro, né? Já fiz a costura. É só costurar aqui, gente. Costurou aqui o forro, ó. Já tá no lugar. Então, agora eu vou fazer a costura dessa basezinha aqui. Vou iniciar aqui a costura pelo acabamento. Eu dei um nozinho aqui, ó, na ponta. Vou vir aqui pro outro lado. Volto aqui. Venho pra cá e já vou pro próximo ponto aqui, ó. Venho pra cá e vou pro próximo ponto. Venho pra cá e vou pro próximo ponto. Venho pra cá e vou aqui para o meu próximo ponto. E aqui nesse último, eu já vou dar um nozinho. Passo aqui, e aqui dentro eu corto esse fio. E tá pronta a costura da basezinha do nosso estojo. O estojinho já tá com forro. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a costura dessa lateral aqui, ó. Eu já fiz essa aqui, vou fazer essa outra com vocês. Já dobrei aqui o tecido, ó, tá vendo? Pra ficar essa partezinha aqui pra dentro. E é bem simplesinha a costura feita da seguinte forma. Deixa eu aproximar mais pra vocês verem. Vou introduzir a agulha aqui, pegando no estojo e depois no tecido. Vou puxar. E passa aqui, ó, antes de finalizar, de puxar o fio até o final, por essa argolinha aqui, e agora puxo. É a mesma costura que eu fiz o forrinho do fundo do nosso estojo. Então, venho aqui, ó, passo de um lado pro outro, puxo o fio. Antes de finalizar, passo a minha agulha aqui, ó, e puxo o fio. Novamente, puxo antes de finalizar, passo com a minha agulha e puxo o fio. E assim eu vou fazendo a costura até finalizar toda a basezinha do forro. Eu costurei o outro lado, tô finalizando já isso aqui, e a costura é a mesma dos dois lados. Antes de finalizar, passa aqui. Então, eu vou concluir e já volto. Concluí aqui, ó, toda a costura da basezinha do meu estojo. Deixa eu abrir aqui pra virar. Agora é só virar o estojozinho. E a base tá pronta. Agora, vamos montar esse estojozinho. Chegou a hora de montar a ponta do nosso estojo, né? Vou fazer a costura aqui para poder colocar enchimento e depois colocar no nosso estojinho. Então, na hora da costura, a base tem que estar com o forro para cima. Quando for costurar na ponta do estojo, você vai utilizar a alcinha da frente e na base a alcinha de trás, que é essa alcinha aqui de baixo. A costura é bem simplesinha. Você vai passar aqui, ó, pela alça da frente.
ir pela alça de trás. Dessa forma. Volto aqui, só que daqui eu venho pro próximo ponto, ó. E puxo. Vou pro ponto que fica reto com esse aqui e venho para esse próximo aqui, ó. Então, daqui eu vou para esse próximo aqui, ó. Porque daí eu finalizo esse que fica reto e já inicio o outro. Então, eu vou pro ponto abaixo dele para ficar reto e vou pro próximo. Só nas alcinhas que eu tô fazendo a costura. Venho para o ponto abaixo desse aqui e vou pro próximo para iniciar o próximo ponto, desse jeito aqui. Venho pro ponto abaixo e vou pro próximo. E assim vou fazendo toda a costura da basezinha na ponta do nosso estojinho. Quando faltar bem pouquinho para finalizar, eu vou colocar enchimento e finalizo a minha costura. Então, eu vou concluir aqui e volto para mostrar para vocês já prontinho. Concluí a minha costura, já coloquei enchimento, não cortei o fio, porque eu vou usar ele para costurar essa ponta no estojinho. Então, eu vou pegar aqui o estojinho, do lado que o zíper tá com a ponta, né, que ele tá fechado com a ponta para cima, é que eu vou fazer a costura da ponta do nosso lápis. Então, eu vou vir aqui, ó, é a mesma costura, só que na ponta, eu vou fazer a costura aqui na alcinha que sobrou, que foi a alcinha da frente. Na basezinha aqui do nosso estojinho, eu vou fazer aqui, ó, na alcinha da frente. Então, eu pego aqui, ó, igual eu fiz com o outro. Volto e já vou pro ponto seguinte de cima. Venho aqui, ó, no ponto que dá reto com esse ponto aqui e saio no próximo. Venho pro ponto que dá reto com esse aqui e vou pro próximo. Venho pro ponto que dá reto com esse aqui e saio no próximo. Tô usando a alcinha da frente daqui e aqui sobrou aqui da ponta. Venho pro ponto que dá reto e vou pro próximo. E assim vou contornando todo o meu estojozinho. Então, vou fazer aqui essa costura e já volto. Concluí aqui a minha costura, já dei um nozinho aqui na ponta, agora eu vou passar com o fio por dentro da minha peça para cortar. Se você fizer a costura da basezinha aqui e não sobrar fio, você pode colocar por fora, tá? O meu sobrou, então eu utilizei o mesmo fio para fazer a costura da ponta do nosso estojo. Agora eu vou fazer a costura do fundo do estojo. Essa partezinha aqui é a mesma costura, do mesmo jeito. Eu gosto de iniciar sempre aqui por trás. Parte do forro fica pra dentro. Aqui, para iniciar a costura, eu vou passar aqui, ó, no meio do ponto. Que é pra ele ficar na posição. Nessa base aqui, eu vou usar a alcinha de trás. Nessa base aqui, eu vou usar a alcinha da frente, dessa forma aqui, ó. Volto aqui no mesmo ponto e já vou pro ponto seguinte, ó. Venho pro ponto que dá reto com esse aqui e vou pro próximo. Venho pro ponto que dá reto com esse aqui e vou pro próximo. Só nas alcinhas, tá? Ponto que dá reto com esse aqui e vou pro próximo. E assim eu vou fazendo toda a costura da basezinha do nosso estojinho. Então, eu vou concluir aqui e já volto. Concluí aqui a costura, dei um nozinho, arrematei o fio, passei aqui por dentro da peça, entre o forro e o fundo do nosso estojinho, e ele ficou pronto. Esse estojinho é super espaçoso, super rápido, espero muito que vocês tenham gostado.
Finalizamos a nossa aulinha. Obrigada a todas vocês por terem chegado até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aulinha. Se gostou, deixa seu like, que é muito importante para o nosso canal. Se possível, também compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook com as suas amigas. E para conferir outras aulas do nosso canal, é só conferir a playlist que eu vou deixar aqui no final desse vídeo para você. E também o link do nosso último vídeo. Já chega deixando o seu like para ajudar o nosso canal a trazer mais conteúdos fofos assim para você. E até a próxima aula!